Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Álgebra Linear 2. Eu sou a professora Susan Wolters e nessa nossa primeira aula a gente vai começar estudando o primeiro tópico da nossa ementa, que fala sobre determinantes. Para toda matriz quadrada, a gente associa, existe um número que a gente associa, um número real que a gente chama de determinante. Lembrando que a matriz quadrada é uma matriz que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, ou seja, uma matriz do tipo n por n. Então, vamos lá? Bom, então, como eu falei para vocês, unidade 1, determinantes. Então, que é um número real, que se associa a uma matriz quadrada. Bom, nós vamos aqui nesse nosso curso começar aprendendo como que a gente calcula o determinante. Então, a gente vai calcular determinante de ordem 2, de ordem 3, depois a gente vai para um determinante de ordem maior do que 3. Posteriormente, a gente vai falar das regras do determinante, tá? Algumas propriedades do determinante, e também a gente vai ver uma das aplicações que é para resolução de algum tipo de sistema linear, ok? Então, só para vocês entenderem que a gente vai começar com uma coisa mais simples, que é, de fato, como que a gente faz para calcular esse determinante. Então, vamos lá. Então, inicialmente, a gente vai ver aí o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2 por 2. Bom, dada uma matriz de segunda ordem, a gente chama determinante associado a essa matriz o número real obtido pela diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária. Ou seja, como a gente pode ver aí, ó, é o A11 vezes o A22 menos o produto aqui dos elementos da diagonal secundária. Então, A12 vezes A23. A notação que a gente vai usar ou vai ser o det de A ou a gente vai representar aqui por essas duas barrinhas. Ok? Então, matriz quadrada, produto da diagonal principal, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Uma primeira observação aí. Dada a matriz de ordem 1, a gente define como determinante de A o seu próprio elemento, ou seja, det de A igual, já que ela tem um único elemento, ao próprio A11. Então, vamos ver um primeiro exemplo aí para a gente fazer as continhas. Então, se a gente quiser calcular o determinante dessa matriz aqui. Então, eu vou chamar de A, sendo a matriz aí 2, 4, 3 e 1. Então, como que é o det de A? Determinante de A é o produto dos elementos da diagonal principal, ou seja, 2 vezes 1, menos o produto dos elementos da nossa diagonal secundária aí. Ou seja, 2 menos 12, que vai dar menos 10. Beleza? Tranquilo, eu acredito que muitos de vocês lembram, que já aprenderam isso, ou na verdade a gente está revisando como que a gente faz para calcular aí o determinante de uma matriz de ordem 2. Vamos seguir aqui. Bom, antes a gente ver menor complementar, vamos ver um segundo exemplo. Então, vou passar aqui para vocês, vamos ver um segundo exemplo. Para a gente resolver, imagina que agora fosse aqui assim. Resolva a equação e aparecesse aqui x mais 3, x menos 1, 2 e 5 igual a 0. Bom, o que significa essas duas barrinhas igual a 0? Significa que a gente está querendo fazer esse determinante e igualar a 0. Então, a gente vai fazer aqui o produto dos elementos da diagonal principal, ou seja, x mais 3 vezes 5, menos o produto dos elementos da nossa diagonal secundária e vamos igualar esse resultado aqui a 0. Então, aqui fazendo a distributiva, o que a gente vai ter? X vezes 5, ou seja, 5x, mais 3 vezes 5, que é 15, menos, vamos resolver primeiro aqui o parênteses, ó, distributiva de novo, 2x menos 2, isso daqui tem que ser igual a 0. Então, a gente fica com 5x
mais 15, esse menos vai trocar o sinal de todo mundo que está aqui dentro do parênteses, menos 2x mais 2 igual a 0. Ou seja, 3x mais 17 igual a 0, que implica, né? 3x igual a menos 17, ou seja, o x igual a menos 17 terços. Portanto, a solução dessa nossa equação lá é o menos 17 terços. Beleza? Tranquilo? Tá aqui para vocês, então. A letra não fica muito boa, nada como escrever num quadro com giz, fica muito mais firme, mas espero que esteja dando para vocês entenderem. Beleza? Vamos ver só mais um exemplo aqui, antes da gente passar para a próxima coisa que eu quero explicar para vocês. Que seria o menor cofator. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos ver um terceiro exemplo. Então, mesma coisa que a gente fez antes, mesma ideia, né? Resolva a equação, só que agora eu vou botar aqui nos elementos x mais 3, 1, 5x menos 1. Quero que vocês resolvam isso aqui e igualem a 0. De novo, como a gente está aqui com essas duas barrinhas, a gente está falando que a gente quer calcular o determinante e igualar a 0. Então, como é que é o determinante dessa matriz 2 por 2? Produto dos elementos da diagonal principal menos a diagonal secundária, que é 5 vezes 1, 5, eu quero igualar isso daqui a 0. Bom, qual que vai ser a diferença desse exemplo para o nosso exemplo anterior? Que aqui a gente vai recair numa equação de segundo grau. Então, só para a gente fazer um probleminha aqui na aula, envolvendo uma equação de segundo grau, relembrando como é que a gente calcula as raízes de uma equação de segundo grau, que também é um tema de revisão, certo? Bom, então aqui fazendo a distributiva, como é que a gente vai ficar? Com x vezes menos 1, menos x. Tudo bem, faltou o x ao quadrado, né? Volta aqui, vamos apagar, é bom que eu já testo a borrachinha aqui. Borrachinha, ótimo, vamos lá. Então, primeiro x vezes x, volta para a caneta. X vezes x, x ao quadrado, menos x, mais 3x, menos 3, menos 5, igual a 0. Ou seja, x ao quadrado, menos x com mais 3x, mais 2x, menos 8, igual a 0. Estamos com uma equação do segundo grau. Podemos resolver por Bhaskara ou por soma e produto. Vou optar aqui por resolver por Bhaskara. Então, o que a gente tem que calcular? O delta, né? Que é b ao quadrado menos 4ac. Então, b ao quadrado, 2 ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é menos 8. Então, menos 4 vezes menos 8 vai ficar 32. Ou seja, o nosso delta é 36. E agora, como que a gente calcula as raízes? X igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Ou seja, x igual a menos b menos 2 mais ou menos a raiz de 36, que é 6, sobre 2a, 2 vezes 1, que é 2. Ou seja, vou chamar aqui de x', né? É o menos 2, vou considerar o sinal positivo, mais 6 sobre 2. E o x duas linhas vai ser menos 2, vou considerar o sinal negativo, menos 6 sobre 2. Aqui a gente vai ter 4 sobre 2, que é 2, e aqui menos 8 sobre 2, que é menos 4. Ou seja, a solução aí dessa nossa equação, a gente tem menos 4 e 2, como sendo aí soluções para essa nossa equação. Beleza? Então, fácil, né? A gente só relembrou aqui como é que a gente calcula um determinante de ordem 2 por 2, de uma matriz de ordem 2 por 2. Basta fazer o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Claro, a gente pode aplicar em alguns probleminhas, como a gente aplicou aí, né, nesse nosso segundo e terceiro exemplo, que era para resolver uma equação. E aí podem recair em outros conceitos, em outras coisas que vocês precisam saber, como, por exemplo, nesse nosso último exemplo, que foi achar as raízes de uma equação aí de segundo grau. Tranquilo? Vamos seguir lá, então? Bom, vamos, que eu já tinha passado aqui. Ver agora o menor complementar. A gente vai precisar dessas definições aí
para a gente poder depois falar do desenvolvimento de Laplace. Então vamos com calma. Primeiro vamos ver o que é esse menor complementar. Então, o menor complementar, que a gente aqui está indicando por D e J, do elemento A e J da matriz quadrada A, é o determinante que se obtém de A, eliminando-se dela a linha I e a coluna J, ou seja, eliminando a linha e a coluna que contém o elemento A e J considerado. Como que a gente faz isso? Vamos ver aqui nesse exemplo. Então, dada essa matriz A, está pedindo para a gente calcular o D1, D12, D13, D21 e D32, que são esses menores complementares aí. Então, o que seria o D11? Olha o que fala lá. É o determinante da matriz quando a gente elimina a linha 1 e a coluna, nesse caso, 1 também. Então, a gente vai lá na nossa matriz, vamos eliminar primeira linha e primeira coluna. O que resultou? Essa aqui, que é 1, 4, menos 2 e 1. Bom, como é que é o determinante dessa matriz 2 por 2? Produto da diagonal principal menos a diagonal secundária, que vai dar 9. Vamos apagar ali o que a gente fez aqui, para a gente calcular o próximo. O D12, como é que a gente faz? Eliminamos primeira linha e primeira linha e o 2 é a segunda coluna. Sobrou quem? 0, 5, 4 e 1. Portanto, 0 vezes 1, 0, menos 4 vezes 5, que vai dar o menos 20. E assim, sucessivamente, a gente vai fazendo aqui. Quem que é o D13? Eliminamos primeira linha e terceira coluna, resultando 0, 1, 5 e 2. Determinante 0, menos 5, que é menos 5. Ops, borrachinha. Quem que é o menor cofator? D21. Eliminamos segunda linha, sempre é linha e o segundo número a coluna. E primeira coluna resulta menos 1, 3, menos 2, 1. Menos 1, com menos vai dar mais 6. Então, 5. E vamos fazer o último que foi pedido aqui. O D32, eliminamos terceira linha e segunda coluna. Terceira linha e segunda coluna, resultando aqui, restando, na verdade, 2, 0 e 3 e 4. Determinante 2 vezes 4 menos 0, então, 8. Beleza? Esse, então, é o nosso menor complementar. Tranquilo? Vamos seguir aqui, então. Bom, vimos aí o menor complementar, agora a gente pode falar o que é o cofator. Bom, consideremos a matriz quadrada de terceira ordem ou de ordem 3A, dada dessa forma aqui. Então, lembram, A gente sempre fala assim, quando a gente fala desse elemento A1, significa que ele está na primeira linha e na primeira coluna. 1, 2, é sempre linha e coluna, 1, 2, primeira linha, segunda coluna. 1, 3, primeira linha e terceira coluna. Eu, pessoal, não estou entrando em detalhes nessa nomenclatura, porque essa parte de matrizes vocês estudam em álgebra linear 1. Então, vocês já devem ter revisado o material que eu enviei para vocês, uma apostila para vocês revisarem essa parte aí de matrizes. Agora a gente só está já vindo para essa parte que é da ementa do curso de álgebra linear 2, que já é para a gente estudar os determinantes. Então, para quem tem dificuldade com essa nomenclatura, esses índices das matrizes, não deixe de revisar e estudar lá o material. Beleza? Bom, então, vamos ver quem que é o cofator do elemento A e J de uma matriz quadrada. É o número real que se obtém multiplicando-se menos 1 elevado a I mais J pelo menor complementar de A e J. E que é representado por, então olha aqui o cofator A e J. Vai ser sempre menos 1 elevado a I mais J vezes o D e J, que é o menor complementar que a gente acabou de ver. Então, vamos ver aqui no exemplo. Dada a matriz A, está pedindo para a gente calcular aqui o A1, A13
e o A32, esses três cofatores. Bom, como é que é o A1 menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o determinante de qual matriz? Do menor cofator da A1 aqui, quando a gente elimina primeira linha e primeira coluna, ou seja, resultando 0, 2, 7, 8. Então, a gente, menos 1 elevado a 2 vai dar 1 positivo, 0 menos 14, ou seja, menos 14. Esse é o cofator A1. O A13, vamos apagar aqui. Como é que a gente faz o A13? Então, menos 1 elevado a 1 mais 3, que multiplica o determinante de qual matriz? Quando a gente elimina primeira linha e terceira coluna, ou seja, 4, 0, 13, 7. Então, de novo, menos 1 elevado a 4 vai dar 1 positivo. 4 vezes 7 é 28, menos 0, só o 28. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, ainda ficou faltando a gente calcular o nosso A32. Vamos calcular aqui juntos esse. Então, vamos lá calcular o A32. Então, o A32 vai ser menos 1 elevado a 3 mais 2, que multiplica o determinante. Quando a gente excluir da nossa matriz aqui, vamos lá. Agora, a gente vai eliminar quem? A terceira linha. Ops, a gente vai eliminar desculpa. Tá certo, 3, 2. Terceira linha e segunda coluna. Vai resultar quem? 3, 4, menos 2 e 2. Então, 3, 4, menos 2 e 2. Bom, agora a gente tem menos 1 elevado a 5. Então, isso daqui vai dar menos 1, que multiplica 6, menos, com esse menos vai dar mais, 2 vezes 4, 8. Isso daqui vai dar menos 1, que multiplica 14, ou seja, menos 14. Vamos lá, então. Tudo bem? Tranquilo? Então, com isso a gente aprendeu a calcular um cofator. Então, vamos seguir aí. Bom, vou deixar aqui esse como exercício para vocês, tá? Dada essa matriz, quero que vocês determinem aí todos esses cofatores. Já está aqui com gabarito para vocês a resposta. Então, façam, verifiquem se vão ter alguma dúvida. Quando a gente tiver a nossa aula, a gente tira as dúvidas caso vocês tenham. Mas eu acho que tá tranquilo, certo? Bom, vamos falar agora de uma forma da gente resolver um determinante, agora não mais só de uma matriz 2x2. Até agora a gente sabe calcular o determinante de uma matriz 2x2. Se não for uma matriz 2x2, como que a gente faz para calcular o determinante? Bom, a gente tem um método que eu acredito que vocês saibam, depois a gente vai falar dele aqui, que é um método bem prático para a gente calcular o determinante de uma matriz 3x3, que a gente repete, né, as duas primeiras colunas e faz. Já a gente vai falar desse método, ok? Mas antes disso, vamos estudar esse desenvolvimento determinante por colunas ou linhas, né? Que é a definição de Laplace, ok? Vamos lá? Então, o determinante associado a uma matriz quadrada A de ordem n maior ou igual a 2 é o número que se obtém pela soma dos produtos dos elementos de uma linha ou de uma coluna qualquer pelos respectivos cofatores, tá? Esse daqui, então, é um método que é do desenvolvimento de Laplace, que na verdade é uma fórmula de recorrência que permite a gente calcular o determinante de uma matriz de ordem n a partir dos determinantes das submatrizes quadradas de ordem n menos 1. Então, vocês vão ver aqui quando a gente fizer os cálculos, que na verdade a gente pega uma matriz, no caso de uma matriz de ordem 3x3, que vai ser o nosso primeiro exemplo aí, e a gente vai reduzindo ela para uma matriz de ordem 2x2, porque a gente já sabe calcular o determinante de uma matriz de ordem 2x2. Então, vamos ver aqui como é que isso funciona. Bom, então, sendo A uma matriz de ordem 3, podemos calcular o determinante de A partir de determinantes de ordem 2 e da definição de Laplace aqui. Então,
a gente tem que escolher, na verdade, né, os elementos que a gente vai estar considerando, ou a linha ou a coluna, o que a gente vai estar escolhendo. Então, a gente vai ter que fazer isso, ó, que tá lá em cima, ó, de uma linha ou de uma coluna qualquer. Já já a gente vê se vale a pena escolher uma ou outra linha, ou coluna, ok? Nesse caso, a gente vai fazer esse primeiro exemplo escolhendo os elementos da primeira linha, tá aqui. Então, como que seria isso? A gente vai pegar o A1 e vai multiplicar pelo cofator A1, A22 com A12, A13 com A13. Então, vamos lá. Então, a gente está considerando a primeira linha. Então, é 2, que é o nosso A1. Como é que é o cofator? Relembrando, a gente acabou de fazer isso. Então, eu vou fazer esse daqui com vocês, mas depois é uma revisão do que a gente acabou de fazer quando a gente estudou os cofatores. Então, quem que seria A1? É a submatriz que a gente obtém quando a gente elimina a primeira linha e a primeira coluna. Então, 2, 0, 4 e menos 3. Mais, quem que é o A12? É o elemento que está na primeira linha e na segunda coluna. Quem é esse cara? O 3. Vezes o determinante da matriz quando a gente exclui a primeira linha e a segunda coluna. Então, eu vou fazer aqui por cima mesmo, tá? Excluímos a primeira linha e a segunda coluna. Resultou quem? 5, 1 e 0 e menos 3. Mais, quem que é... Deixa eu apagar aqui, agora ficou bagunçado, né? Vamos lá. Quem que é o elemento A13? Está na primeira linha e na terceira coluna. É esse cara aqui. Então, menos 1, que é o A13, que multiplica. Isso daqui tudo é o nosso cálculo do nosso cofator A13, que é sempre menos 1 elevado a 1 mais 3 vezes o determinante da matriz, quando a gente exclui a primeira linha e a terceira coluna. Então, 5, 2, 1 e 4. E aí, aqui é só fazer as continhas do determinante. Aqui, isso daqui vai dar um positivo, então sobra só o 2. Aqui, ó, menos 6. Aqui, observem que como aqui a potência é 3, isso aqui vai ficar menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3. Ó, menos 15, porque aqui vai dar 0. Aqui, vamos ver, ó, esse menos 1 está elevado na 4, então vai dar 1 positivo. Vezes menos 1, menos 1. Aqui, 4 vezes 5, 20, menos 2, 18. E aí, fazendo as continhas aí, a gente acha o 15 como resultado. Beleza? Tranquilo? Não sei quem que, se fazem tempo que vocês já viram como é que a gente fazia o cálculo determinante por Laplace, mas não é difícil. Tem que fazer as coisas por etapa, então tem que entender bem como é que a gente faz o cálculo do cofator. Se entendeu bem como é que faz o cálculo do cofator, para fazer o cálculo do determinante usando Laplace, basta a gente escolher uma linha ou uma coluna, pegar os elementos dessa linha e multiplicar pelos respectivos cofatores e no final somar isso aí tudo. Ou a coluna, dependendo aí de como é que vai ser a escolha de vocês. Ok? Vamos seguir aqui então? Ah, já coloquei aqui, né? Claro, isso faz sentido, que eu falei para vocês que a gente vê depois como é que a gente fazia a escolha, né? Para a gente aplicar esse método, é sempre melhor escolher uma linha ou coluna que tiver o maior número de zeros. No nosso caso ali, no nosso primeiro exemplo, vamos voltar nele lá, não tinha, na verdade tinha sim, né? Tinha na segunda, deixa eu apagar aqui, ó. Na nossa segunda linha ou na nossa terceira coluna tinha um zerinho. Teria facilitado a nossa vida se a gente tivesse envolvido ou a segunda linha ou a terceira coluna, certo? Porque observem, quando um desses caras aqui é zero, é um cofator a menos que a gente tem que fazer. Então é uma conta a menos, dá menos trabalho, poupa tempo e chance de errar alguma conta. Então vamos lá fazer juntos o próximo exemplo aí. Bom, então aqui está pedindo para a gente calcular o determinante da matriz A utilizando aí a definição de Laplace. Bom, olha, aqui a gente tem um zero aqui, a gente tem um zero aqui, então a gente poderia escolher, né? Ou primeira linha, desculpa, ou primeira coluna ou segunda linha ou terceira coluna. Eita! Ou primeira ou segunda coluna, ou segunda linha ou terceira linha, porque a gente estaria envolvendo um zero. Vamos escolher então, vou botar aqui, escolhendo os elementos, por exemplo, da terceira linha.
Ó, eu vou escolher os da terceira linha, depois vocês podem fazer como exercício em casa, né? Vocês estão em casa, espero que estejam em casa. Com toda a calma, fazer escolhendo outra linha, outra coluna. O resultado tem que dar o mesmo, o determinante ele é único. Então, vocês façam aí como exercício, tranquilo? Mas vamos fazer aí juntos, então, escolhendo aí os elementos da nossa terceira linha. Então, como é que vai ficar o determinante da matriz A? Já que, deixa eu apagar ali essa bagunça. Já que estamos escolhendo a terceira linha, vai ser o A31 vezes esse cofator, mais o elemento A32 vezes esse cofator, mais o A33 vezes esse cofator. Observem, ó, quem que é o A31? É o menos 1. Quem que é o A32? É o 0. Então, olha que maravilha, isso daqui a gente não precisa se preocupar com esse cofator, porque vai ser multiplicado por 0, então tudo isso daqui dá 0. Então, facilita as nossas contas. O A33, que é 3 vezes o cofator A33. Então, o que está faltando a gente calcular aqui para poder fechar a nossa conta? Esse cofator, A31, e o A33, certo? Então, vamos calcular eles aí. Então, bom, o nosso A31, gravem aí para vocês, guardem para vocês, essa matriz aqui que vai ser ela que a gente vai estar utilizando, ok? Então, se quiserem, anotem aí e vão fazendo junto comigo aqui. Quem que é o A31? É o elemento menos 1. Vamos calcular o cofator Azão, com o índicezinho lá 31. Então, é o menos 1 elevado a 3 mais 1 vezes o determinante da matriz quando a gente exclui a terceira linha e a primeira coluna, ou seja, vai resultar 1, 3, menos 1 e 4. Certo? O 0 que a gente já descortou, mas na conta anterior a gente viu que é assumir, né? Vou colocar o meu A33, que a gente já viu que é o elemento 3, vezes o cofator Azão 33, que vai ficar quem? Menos 1 na 3 mais 3, vezes o determinante. Pessoal, ó, de novo, tá? Eu tô dizendo para vocês lembrarem que a gente tá falando dessa matriz aqui. Então, quem que é o Azão 33 que eu tô falando? Excluo terceira linha e terceira coluna e vai resultar essa, que é o que eu vou colocar lá, ok? Então, aqui vai resultar 2, 1, 0 e 3. Ou seja, vai ficar menos 1. Isso aqui é 1, né? Então, isso aqui vai dar positivo. Esse determinante aqui, 4, menos com menos vai dar mais, 3. Mais, né, porque aqui também ó, vai ser 4, vai ser 6, desculpa, menos 1 na 6 vai dar um positivo. 3, que multiplica esse determinante, que é 6 menos 0. Ou seja, isso aqui vai dar menos 7 mais 18, que é igual a 11. Esse daqui é o determinante de A que a gente estava querendo calcular. Ok? Tranquilo? Espero que tenham entendido bem. Vou passar um exercício, além de que eu quero que vocês façam, né? Trocando aí as linhas e as colunas, vou colocar mais um exercício aqui para vocês fazerem, ok? Vamos colocar aqui então. Vai ser um... Vou botar aqui, vou chamar de B, né? Aquele lá acho que estava como A. Vai ser um segundo aqui que eu vou chamar, vou considerar a matriz A como sendo 2, menos 1, 3, 0, 4 e 5, 6 menos 2 e 1. Já vou colocar aqui a resposta, tá? Vocês vão fazer aí. Quero que vocês calculem o determinante de A. Determinante de A, a resposta vai ser menos 74. Então tá aqui mais um para vocês tentarem fazer, além do na letra A, que eu já disse para vocês, eu escolhi lá a terceira linha, né? Vocês façam outras escolhas e verifiquem se o determinante vai dar o mesmo valor. E quero que vocês façam esse daqui. Ó, observem que aqui a gente tem aí, né, na segunda linha ou primeira coluna, a gente tem um 0. Então, sugiro que vocês usem ou a segunda linha ou a primeira coluna para fazerem esse determinante, o cálculo desse determinante, que vai ajudar vocês a
nas contas, né? É uma conta menos para fazer. Mas nenhum problema se quiserem usar a primeira ou a terceira linha ou a segunda ou a terceira coluna. Ok? Bom, antes da gente ver o próximo método que vai ser a gente calcular esse determinante de ordem 3x3 de uma forma mais prática, que é a que eu falei lá antes da gente ver aqui Laplace, vamos encerrar essa nossa primeira aula e já a gente vê na sequência, então, como que ficaria esse cálculo mais prático. Não deixem de fazer esses exercícios que eu estou propondo para vocês para não acumular, né? Então, termine a aula, faça esses exercíciozinhos que já ficaram aqui para vocês fazerem e a gente se vê já na próxima aula.